E aí, gente querida, vamos chegando, vamos nos aproximando, nos abraçando virtualmente. Um bom dia, Maicon, um bom dia a todos que estão na sala já, neste momento, participando do nosso culto. Nós vamos iniciar daqui a pouco. Enquanto nos preparamos, vamos ouvindo mais uma música e com ela você pode ir se preparando espiritualmente, pedindo que Deus esteja aqui presente em sua casa, dando um espírito de paz e serenidade para ouvirmos a sua palavra nesta manhã. Esta luz, porque
vocês todos estão aí. Até o Robson apareceu. Um abraço, Robson Capixaba, participando conosco deste momento, deste nosso culto. Fico feliz por cada um que está presente. Louvamos a Deus nesta manhã e sintam-se aqui em nosso templo, em nosso local de reuniões a cada domingo, mesmo que você esteja na sua casa, fazendo o seu trabalho, a sua parte. Nós estamos felizes porque podemos transmitir daqui, nos sentirmos irmanados nesta hora. Então vamos dar início ao nosso culto, ouvindo o som dos nossos sinos, algo tão precioso para nós a cada domingo. Quero iniciar saudando a cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e com uma palavra da carta enviada à comunidade de Filipos, da cidade de Filipos, que nós conhecemos como carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Palavra do Senhor para nós nesta manhã, uma palavra, acho que bem importante nesse período, onde a gente recebe milhões de informações a toda hora e muitas coisas que apenas poluem a nossa mente. Então esta palavra nos chama e diz: coloca na tua mente, nos teus pensamentos, aquilo que é bom, amável, verdadeiro, de boa fama, aquilo que realmente vai edificar, que vai alimentar para o bem a tua vida e não vai te trazer para baixo, não vai te separar, te dividir daqueles que você ama. Louvado seja Deus por este momento de culto. Eu quero fazer uma oração e sinto-se aqui irmanados ouvindo esta oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos de coração por podermos celebrar mais um domingo em nossas vidas, mais um domingo de templos vazios, mas de igreja reunida, porque a igreja está reunida em torno da tua palavra, em todo este mundo nesta manhã, durante este domingo, te louvando, te glorificando. Igreja somos nós, cada um de nós, como diz a palavra, e assim nós celebramos, distantes mas juntos, a tua presença, e pedimos, Senhor, que a tua glória, sempre oro para que ela encha este lugar, mas nesta manhã oro para que encha a casa e a vida de cada um, que possam experimentar neste momento de encontro, de culto, a tua palavra, a tua unção, a presença do teu Santo Espírito, aquecendo o coração, aquecendo a mente, aquecendo a vida de cada um. Ó Santo Espírito, te move entre nós. Nós oramos assim e entregamos este culto que a ti pertence, ao Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, nós louvamos a Deus com mais um hino de louvor e nesta manhã eu convido você em sua casa para cantar junto. Creio que as letras são conhecidas, este hino é muito conhecido, então cante alto para o vizinho ouvir, que você está glorificando a Deus nesta manhã.
fazer uma leitura bíblica da primeira carta de João, capítulo 3, versos 16 e seguintes, onde lemos: Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante dele, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. Esta é a palavra do Senhor. Quero destacar nela, nesse dia que temos como tema, onde está a verdade? O apóstolo fala que nós não só conhecemos a verdade, mas nós somos da verdade. E isto faz uma grande diferença. E sobre isso nós queremos falar daqui a pouco em nossa reflexão. Guardem essa palavra em vosso coração, palavra que diz que o mandamento que Jesus nos deixou é o de amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Antes de prosseguirmos com mais um hino, com mais uma canção, queria dar 2 avisos para vocês. O primeiro deles é que tem senhoras da comunidade que vão começar a produzir máscaras e nós pensamos em trocá-las por alimentos. Então você pode entrar em contato com a Carmen Franco ou com a Ivone e fazer o seu pedido. Nós vamos dar um jeito de receber este alimento e trocá-lo por máscaras, e o alimento vai servir para ajudarmos pessoas necessitadas. Então a máscara terá o valor de R$10, você compra e traz R$10 em alimentos e nós trocamos isso então por máscaras que podem ser usadas e distribuídas, ok? E a segunda coisa é uma lembrança de uma data especial para os nossos irmãos Luiz e Terezinha Schild. Hoje estão completando 40 anos de casados e nós queremos abençoá-los e queremos louvar e engrandecer a Deus por este momento e pedir a Deus que Ele os mantenha com o coração aquecido e com um grande amor um pelo outro por mais outros tantos anos que Ele lhes acrescentar. Deus abençoe a você, Luiz, e abençoe a você, Terezinha. Grande abraço. Assim, então, ouvimos mais uma canção e nos preparamos para a palavra através dela. Nada posso esconder, que não sou nada.
amados e minhas amadas, que o Espírito do soberano Deus nos guie neste momento e que Ele possa tocar as nossas mentes e os nossos corações. Onde está a verdade? Foi o tema anunciado para o culto desta manhã. É uma pergunta difícil de ser respondida a princípio. Eu quero iniciar lendo um momento de um encontro onde Jesus se via diante do governador Pilatos durante o seu julgamento. E, indagado por Pilatos se ele era de fato rei ou não, Jesus lhe responde dizendo: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Que é a verdade? Eu creio que cada um de nós gosta de ter a sua conduta, a sua vida vinculada à verdade, não é? Ou alguém que está presente aí me diria que teria prazer de ser chamado mentiroso, falso, não confiável, não dado, ter a sua vida vinculada à falsidade e à mentira. Ninguém gosta disso, né? Até os mais perversos e as pessoas mais falsas gostam de aparentar que são verdadeiras. Gostam de ser vistas como pessoas corretas. Falam sempre que a mentira tem pernas curtas e que a verdade sempre aparece. Será? Nós vivemos em tempos em que isso se torna um tanto mais difícil. Há muitos meios de transformar mentiras em verdades e verdades em mentiras, principalmente com o artifício de uso de meias verdades, quartos de verdades, fragmentos ou pedaços da verdade, que somados a grandes parcelas de mentira vão sendo ditas e repetidas até parecerem verdade. Ainda mais nos tempos em que nós vivemos, onde tomou força a ideia de que cada um tem ou faz a sua própria verdade. A minha verdade é a minha verdade, talvez não seja a sua verdade. É isso que se fala hoje por aí. E como temos que ser politicamente corretos e respeitar a verdade de cada um, então eu não posso forçar a minha verdade sobre a sua, não é? Estes conceitos favoreceram a também chamada construção de narrativas. Pessoas, grupos poderosos, que se propõem a criar uma verdade, usando quaisquer elementos, quaisquer meios, mesmo que não sejam verdadeiros, para fazer valer ou propagar um conceito ou uma ideia, mesmo, eu repito, que ela seja falsa em sua origem. Então, não importa tanto a verdade dos fatos, mas aquilo que construímos sobre eles, aquilo que fazemos as pessoas acreditarem. Bem, quem ama
a verdade dos fatos e quer viver na verdade, quer fatos e não narrativas. E a pergunta motivadora para essa nossa reflexão nesta manhã é: onde está então a verdade? Não é fácil de responder a esta pergunta. Quantas vezes você e eu já estivemos tão certos da verdade sobre alguma coisa, tão convictos, para depois descobrirmos que fomos enganados e que aquilo não era verdadeiro. Me vem à mente esta pergunta feita por Pilatos, o governador que representava o Império Romano em Jerusalém, que tinha a responsabilidade de ouvir Jesus e julgar o seu caso. E neste diálogo que nós acabamos de ler, ele ficou profundamente impactado, não só com a presença de Jesus, mas também com as suas palavras. Especialmente quando ele fala de que ele não precisa temer a concorrência do Rei dos Reis, porque o seu reino não é deste mundo. Ele é um rei, como eles diziam e como ele já tinha ouvido falar, mas o seu reino não é deste mundo. E por mais independente que ele se fizesse, as pessoas o seguiriam, não por causa do poder, não por causa da sua fala, mas pela sua verdade, pela verdade que ele representava, pois foi para manifestá-la que ele veio ao mundo. Então Pilatos sai pela tangente e se sai com essa: o que é a verdade? A impressão que o texto nos deixa é que ele viu e ouviu a verdade, mas mesmo assim preferiu não recebê-la, preferiu eliminá-la por questões de política, por questões da sua soberania como governador. A pergunta, meus amigos e amigas, não é o que é a verdade, como Pilatos perguntou, mas quem é a verdade? E é nisso que os cristãos se fundamentam desde então. É nisso que a igreja se fundamenta. Quem não ama a verdade não conhece a Deus. Serve um outro qualquer, mas não o Deus eterno, Pai de Jesus Cristo. E os discípulos aprenderam isso quando ele lhes falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa era a verdade que eles ouviriam e seguiriam, conforme Jesus disse para Pilatos. Deus não tem prazer na mentira. Ele jamais pode se associar a ela, e nem assim os seus filhos. A verdade é a essência de Deus. Faz parte dos atributos que o definem. Nele não há mentira, nem sombra ou variação de mudança. Por isso, só ele pode dizer: eu sou o mesmo, ontem, hoje e o serei para sempre. Sua verdade é atemporal, sua verdade é eterna. Você pode estar pensando então: mas como se deu toda essa história sobre Jesus? Será que ela foi mesmo verdadeira? Muitos levantam esses questionamentos hoje. O próprio Jesus, muitos constroem teorias dizendo: mas será que ele realmente existiu? Há muitos argumentos para isso. Eu não posso entrar neles aqui, não temos tempo para isso, mas eu indico a leitura de Timothy Keller, por exemplo, Fé Cristã em Tempos de Ceticismo. Você pode buscar na internet, lá ele faz um longo arrazoado sobre esta questão. E ele se debruça sobre este tema. Muito bom o livro.
Aqui vamos falar da impossibilidade da fé avançar e prosseguir se ela não estivesse fundada sobre a verdade eterna que aquelas pessoas encontraram. Todos os poderosos eram contra ela. Até tentaram criar uma narrativa já naquele tempo que dissesse que os discípulos tinham roubado o corpo do túmulo. Eles não queriam que ela avançasse. Do outro lado, para fazê-la avançar, havia um pequeno grupo de pessoas, sem poder, sem estudo, eram chamados de letrados pelos judeus de Jerusalém, pessoas pobres. E ainda por cima, com uma mensagem difícil de engolir, a mensagem de que seu líder foi morto. Quem quer seguir um líder morto? Crucificado, pior ainda, como um malfeitor. Como isso poderia avançar? Avançou porque era a verdade de Deus. Avançou porque o conhecimento que eles tiveram da verdade impactou profundamente as suas vidas. E a partir do seu encontro com o Cristo ressurreto, eles se encheram de poder, foram batizados pelo Espírito Santo e seguiram para dar as suas vidas por esta verdade. Tiveram um encontro pessoal com a verdade. E isso é o que faz toda a diferença na nossa vida. Ter um encontro pessoal com a verdade eterna. E esse encontro mudou a vida daquelas pessoas. E ao invés delas voltarem depois daquele dia da Páscoa para casa, seguindo seus próprios caminhos, desiludidos com o projeto do reino que Jesus tinha lhes apresentado, eles saíram de lá e foram ao mundo anunciar a boa nova da verdade que tinham encontrado. E não só anunciaram, mas deram a sua própria vida por ela, morrendo como mártires. O encontro pessoal com aquele que é a verdade muda e transforma as nossas vidas. Nosso horizonte se amplia, nossa causa muda, nossa vida se torna eterna. E isto faz toda a diferença. Nós chamamos isso de conversão na palavra. Por isso, o povo cristão começou a viver e a demonstrar uma vida com valores e conceitos tão diferentes, que impactaram e ganharam a simpatia de todos. Assim que a igreja começou a se espalhar. Viviam uma nova verdade. Buscavam alicerçar as suas vidas nela. Porque não é possível alicerçar uma vida de fé em meias verdades, em fragmentos de verdade. Quem anda na fé, busca a verdade, vive nela, quer se apegar a ela o tempo todo. Não dá para viver a fé e andar nos caminhos da falsidade, da hipocrisia. Sim, eu já estou ouvindo alguns pensando alto: mas a igreja é cheia de hipocrisias. Quantas vezes ela se aliou a mentiras, a falsidades? Sim, meus amados e amadas, a igreja é formada por pecadores, pessoas imperfeitas como eu e você. E a igreja existe para estas pessoas. Mas está aí para dizer para elas que há um novo jeito de viver. Mais ainda, está aí para ajudar as pessoas a saírem dos seus caminhos de falsidade, a saírem da opressão de tantas forças do mal, saírem e tirar as pessoas do inferno com a possibilidade de encontrarem uma nova vida e encontrarem o céu a partir de um encontro com a verdade eterna. E quando a encontrarem,
e se tornarem parte da igreja como filhos e filhas de Deus. A palavra diz que elas foram arrancadas, retiradas do inferno, do poder do mal. Mas aquilo tudo que ainda está dentro delas, que viveram anteriormente, precisa agora ser retirado. Há uma frase que diz: a pessoa sai do inferno, mas daí para frente o inferno tem que sair de dentro dela. E isto é um longo processo, que perdura a vida inteira. Mas, quanto mais apegados à verdade, mais o inferno sairá de nós, mais o diabo fugirá de nós. E esta é uma questão de permanência, de perseverança. Quanto mais amarmos a verdade, quanto mais nos apegarmos a ela, menos espaço e menos lugar daremos para a falsidade e para a hipocrisia. Porque desejamos servir aquele que é a verdade. E se antes deste longo processo, vamos olhar para todas as pessoas como Deus as vê. Pessoas que estão a caminho, que são peregrinos, que ainda que encontraram a verdade e vivem nela, estão a caminho, não são perfeitas ainda, precisam do apoio, da acolhida, do abraço, da compaixão de todos. Pois é assim que Deus faz conosco, a ponto de entregar a sua própria vida por cada um de nós. E justamente esse deve ser o elemento de impacto que a igreja deve causar em meio a esta pandemia. Nós somente quando nós procurarmos construir a nossa vida sobre a verdade, nós nos tornamos livres para sermos quem Deus nos chamou para ser, como pessoas e também como igreja. A verdade gera um ambiente de confiança, a verdade gera um ambiente de transparência, de liberdade, também nos relacionamentos, sejam eles conjugais, familiares, dentro da igreja ou na sociedade. E é isso que nós mais precisamos agora, não é? Ter o amor como base da expressão da verdade. Você pode até, muitas vezes, estar na verdade, mas precisa expressar ela através de atos de amor. Porque o amor é a expressão mais pura da verdade. Por isso, Paulo, quando ele faz aquele hino ao amor em 1 Coríntios 13, diz que o amor se regozija na verdade. Ele nem curte quando o outro vai mal, está sofrendo. Não, ele se regozija e tem prazer na verdade, em apoiar, em fortalecer, em ajudar. Por isso, a fé, num reino que se estende para além deste mundo, nos aproxima, nos agrega, nos leva a relações e vínculos mais profundos. Ela se envolve com as pessoas, procurando-lhes trazer alento e auxílio. Jamais pode ser alienada dos fatos e do mundo em que vive, porque dessa forma iria justamente contrariar a essência da verdade maior de Deus, que é o amor. Eu quero terminar contando uma pequena história. Estudava na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e muitos professores do curso, ateus, marxistas, viviam testando meus limites, porque sabiam que eu estava envolvido numa comunidade de fé. E um deles, certa vez, veio e argumentou comigo, dizendo: vocês cristãos têm a vida fácil, vocês não se preocupam com nada, só pensam no céu, né? São alienados, somente buscam as coisas espirituais. Para vocês a vida é fácil. Isso não deveria vir de um professor de história, eu lhe disse. Pois pensa comigo, quem se importou com a educação ao longo da história? Quem se importou com
a educação quando ela não existia da parte de governos? Quem criou hospitais? Da onde eles surgiram? Quem se preocupou com os pobres? Quem acolheu os velhos em ancianatos? Quem se preocupou com os fracos e os órfãos? E ainda hoje eu disse para ele, se você tirar tudo o que a Igreja de Jesus faz, nessas áreas todas, dentro do nosso próprio país, você vai ver que sobra muito pouco na assistência àqueles que necessitam. Quem cria a maior parte dos centros de recuperação de viciados em nosso país? Geralmente há pessoas de fé e pessoas cristãs envolvidas. Hoje tem gente fazendo de hospitais e outros centros de assistência uma fonte de lucros, em hospitais particulares e tudo mais. Bem, mas tire-se tudo que a igreja faz. O que sobra? Eu disse para ele. Assim foi ao longo da história. O povo cristão impactou o Império Romano, especialmente durante duas grandes pandemias que abalaram a Europa depois de Cristo. A primeira foi em torno do ano de 165, foi chamada de peste antonina. E nesta peste se estima que morreram em torno de 60 milhões de pessoas. Em Roma chegavam a morrer 2.000 pessoas por dia. A peste antonina, durante o reinado de Marco Aurélio, Marco Antônio, por isso chamado de Antonino, possivelmente foi trazida do Oriente, como a atual, e pegou uma população indefesa para aquele vírus. E muitas pessoas morreram. E dizem os historiadores que naquele tempo em que culturalmente a misericórdia e a compaixão eram vistas como defeito de caráter, justamente para os cristãos eram a sua maior virtude. Quando sentir pena do outro, do próximo necessitado, era visto como um defeito emocional. Os cristãos se importavam com a dor do outro. Amor e compaixão os caracterizavam, porque haviam provado a verdade de Deus e a sua misericórdia em suas próprias vidas. E agora queriam demonstrá-lo pelos outros, não só dos da família da fé, mas por todos. E naquelas pandemias, uma no ano de 165, depois outra em torno de 100 anos depois, o que eles fizeram? Começaram a recolher os doentes. Médicos fugiam para as áreas rurais, não queriam se comprometer nem se contaminar. Sacerdotes fugiam, todo mundo que podia livrava a sua cara. Os cristãos recolhiam os doentes, recolhiam os infectados e muitas vezes pagavam com a própria vida por isso. Mas deixaram um legado, uma história de transformação naquele tempo. A resposta dos cristãos se fundava na sua fé em Deus e na sua esperança na vida eterna. E assim podiam cuidar de enfermos, mesmo arriscando as suas próprias vidas. Muitos morriam cantando e glorificando a Deus pela sua vida e redenção. O serviço amoroso prestado na necessidade, nas doenças, inclusive no momento da morte das pessoas, nos seus sepultamentos, fez com que a igreja colocasse e tivesse um profundo impacto em todo o Império Romano. E deste cuidado confiante e amoroso surgiram os hospitais, pois os infectados e doentes normalmente eram expulsos, eram isolados da sociedade, da própria família. Fato é que a fé para os cristãos havia lhes dado um novo sentido para a vida e também para a morte, especialmente em tempos de crise. Um conforto maior na convicção de que aqueles que não sobreviveram a ela poderiam e certamente tinham a certeza do perdão e da salvação eterna.
e encontraram o céu como herança. Encontro com a verdade, meus amados, traz esperança e traz vida. Não é ópio, como dizia Marx, é vida, é compaixão, é compromisso. Mas também é a certeza de que os sofrimentos do tempo presente não são para serem comparados com a glória por vir a ser revelada em Cristo Jesus para conosco. Há uma verdade que salva, meus irmãos e minhas irmãs. Há uma verdade que nos mantém nessa vida, nos conduz nesta vida e para além dela, para a vida eterna. Se não conhecermos e não vivermos nela, nesta verdade, realmente estamos perdidos. Que Deus nos ajude, que Deus nos conduza para ela e que de coração sempre busquemos estar firmes e apegados a ela, porque ela nos salvará. Não é só conhecer a verdade, eu volto a frisar isso, mas é ser da verdade, é estar na verdade. É ser de Deus e permanecer em Deus para a vida eterna. Que Ele nos ajude, que Ele nos fortaleça. Que vivamos e sirvamos a Deus desta forma, com alegria e satisfação em nossos corações. Vamos orar. Bendito e eterno Deus, nós queremos Te exaltar, porque na Tua misericórdia aprove conhecermos a verdade. E a nossa alegria hoje é nos sabermos acolhidos na verdade, sermos da verdade. E nós queremos viver nela para sempre. Ajuda-nos para que isto também nos leve a praticar atos de justiça, de misericórdia, compaixão, de sermos aqueles que detestam a falsidade, a hipocrisia e buscam sempre viver de acordo com a verdade. Ó Deus, não nos deixes andar por caminhos de falsidade, livra-nos deles. Põe guarda, Senhor, aos nossos olhos, à nossa boca, ao nosso coração, para que possamos sempre olhar e nos firmar e fundamentar naquele que é a verdade. E não deixarmos nenhum espaço em nossas vidas para a falsidade e a mentira. Ó Deus eterno, venha nos abençoar. Teu povo está carente, o Brasil, o mundo está carente, Senhor. Nós todos estamos preocupados, nós todos estamos aflitos, ó Deus, com toda essa pandemia, com todas as coisas que temos ouvido e nos cercado, que tem nos cercado. Ajuda-nos, Senhor, para que nosso coração se firme em Ti. Não deixes que os gigantes do medo, da depressão, da angústia nos afrontem e levem vantagem sobre nós. Nós queremos olhar para Ti, Senhor, e quando o medo chegar, dizer que temos alguém em quem confiar. Quando a angústia chegar, sabemos que temos um bom pastor. Quando as preocupações ou situações de dificuldade nos assolarem, sabemos que temos alguém que olha por nós e através da sua igreja nos abraça. Ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar por todos os enfermos, que Tu alivies a sua dor, Tu os aconchegues, Senhor, debaixo das Tuas asas. Eu quero orar, Senhor, por aquelas famílias que passam por dificuldades. Providencia pessoas que lhes estendam a mão. Ó Deus, eu quero pedir, interceder por todos aqueles que estão sozinhos, literalmente sozinhos, que sentem o desamparo da solidão, Senhor. Ó Deus, permita que alguém fale com eles, que ligue para eles, que faça algo, Senhor, para que eles saibam que não estão sós. E fica Tu, Senhor, com eles, Deus de misericórdia. Nós trazemos à memória tantas coisas que podem nos dar esperança, que fundam, Senhor, um firme chão debaixo dos nossos pés para podermos ter alegria e paz. Ajuda, Senhor, para que esta cidade tenha paz. Ajuda, Senhor, para que esta nossa nação tenha paz. Que haja paz entre os governantes, aqueles que nos dirigem. Senhor, nós precisamos de união, precisamos
todos juntos enfrentarmos as dificuldades. Ajuda-nos, Senhor. Deus, que a Tua palavra possa ser ouvida por mais e mais pessoas, também pelos grandes e poderosos que têm os nossos caminhos em Suas mãos. Ó Pai querido, nós oramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz do Todo-Poderoso esteja contigo, deste cujo reino não é deste mundo, mas que traz para dentro deste mundo um impacto do seu reino, através de nós. Que Ele nos ajude, que Ele nos guarde do mal, que Ele nos proteja, especialmente dos caminhos da falsidade. E que possamos juntos, com força e fé, com foco e um olhar para Ele, andarmos debaixo da Sua verdade. Amém. Deus te abençoe, meu querido e amado irmão, irmã, que você possa ficar firme durante esses dias e que nós juntos possamos celebrar este Deus que é rocha eterna e que está sempre do nosso lado. Olha para Ele, fica firme com Ele e não deixes que nada possa entrar de mal em teus pensamentos. Vai na paz do Senhor e sirva a Deus com alegria. Ouvimos o último hino, depois o som dos sinos e assim nós contemplamos o final do nosso culto. Conheço
abraço a todos, então. Um ótimo domingo. Deus seja com vocês. Feliz em poder compartilhar este momento com cada um. Que Deus também cuide de ti. Robson, lá no Espírito Santo, Carmen, André, todo mundo que participou deste momento. Assim encerramos o nosso domingo. Que tenha um ótimo domingo.